Césio-137. O desastre que transformou Goiânia. Em 1987, a cidade de Goiânia, no estado de Goiás, foi palco de um dos maiores acidentes radioativos da história mundial, fora de usinas nucleares. O episódio, que envolveu o manuseio incorreto de um material altamente perigoso, deixou marcas profundas na saúde de dezenas de pessoas e trouxe à tona a falta de preparo para lidar com substâncias nucleares no Brasil. Neste texto, vamos mergulhar nos detalhes dessa tragédia e entender por que ela ainda é lembrada como um alerta para o mundo. O incidente teve início em uma clínica de radioterapia que havia sido desativada. No local, um aparelho usado para tratamentos médicos foi abandonado, contendo em seu interior uma cápsula que guardava cloreto de césio-137, um isótopo utilizado em terapias contra o câncer. Sem supervisão ou descarte adequado, o equipamento foi deixado ao acaso, até ser descoberto por dois homens que recolhiam sucata para venda. Atraídos pelo valor comercial do metal, os catadores retiraram o equipamento do local e o transportaram para um ferro velho. Lá, decidiram desmontar a peça para aproveitar suas partes. Durante o processo, encontraram uma substância em pó que emitia um brilho azul hipnotizante, sem imaginar que estavam manipulando algo letal. Sem compreender a gravidade da situação, os homens levaram o pó para casa, mostrando-o a amigos e familiares. A aparência fascinante do material despertou curiosidade e levou várias pessoas a tocá-lo. Algumas até usaram o pó para decorar objetos e a pele, sem qualquer noção de que estavam espalhando contaminação radioativa por onde passavam. A radiação começou a causar efeitos rapidamente, mas ninguém relacionou os sintomas com o pó. Náuseas, vômitos, tonturas e queimaduras surgiram entre os envolvidos, e os primeiros atendimentos médicos trataram os casos como doenças comuns. Foi somente após a intensificação dos sintomas e a morte de alguns expostos que a natureza do problema veio à tona. A cápsula foi identificada como a fonte da contaminação dias depois, quando os sintomas de envenenamento radioativo se tornaram evidentes em várias pessoas. Especialistas foram acionados e confirmaram que o pó continha césio-137, liberando níveis elevados de radiação. A notícia se espalhou rapidamente e o medo tomou conta da população. O impacto na saúde das vítimas foi devastador. Mais de 250 pessoas tiveram contato direto com o material contaminante, enquanto outras centenas foram afetadas indiretamente. 4 mortes ocorreram nas semanas seguintes, incluindo a de Leide das Neves, uma menina de apenas 6 anos, que se tornou símbolo da tragédia. Os sobreviventes enfrentaram sequelas graves, incluindo queimaduras severas, danos internos irreversíveis e o estigma de viverem como vítimas da radiação. Muitos foram obrigados a abandonar seus lares, que precisaram ser destruídos para evitar a propagação do material. A limpeza da área foi um processo complexo. Casas, terrenos, roupas, utensílios domésticos e até o solo foram retirados e lacrados em tonéis de proteção para serem descartados em depósitos apropriados. Ao todo, mais de 6.000 toneladas de resíduos foram recolhidas e transportadas para locais de armazenamento definitivo. A cidade sofreu com o estigma por anos. Goiânia passou a ser vista como um lugar perigoso, e o medo de novos acidentes se espalhou. A recuperação da confiança levou tempo, mas as cicatrizes físicas e emocionais ainda são visíveis. O episódio expôs a falta de regulamentação e fiscalização adequada para o descarte de materiais nucleares no Brasil. Após o desastre, normas mais rígidas foram implementadas e campanhas de conscientização foram realizadas para prevenir casos semelhantes. O acidente também destacou a necessidade de maior educação da população sobre os riscos de substâncias perigosas e o fortalecimento das estruturas de resposta emergencial. Mesmo com o passar dos anos, o caso continua a ser estudado como exemplo de falhas que não podem se repetir.
A tragédia com o Césio 137 é um dos capítulos mais tristes da história brasileira. Ela revelou o preço da negligência e da falta de informação. Ao relembrar esse evento, não apenas homenageamos as vítimas, mas também reforçamos a importância de aprender com os erros do passado. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu comentário e compartilhe suas opiniões. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias que marcaram o mundo e entender os aprendizados que podemos tirar de cada uma delas.